Bom dia, nós vamos começar nossa aula então de introdução à gerência de projetos. O objetivo dessa aula é introduzir alguns conceitos relacionados ao gerenciamento de projetos, ao que é um projeto, como surgiu a gerência de projetos atual, a gerência de projetos moderna. E aí nós vamos passar então a falar sobre alguns conceitos sobre gerenciamento de projeto, as áreas de conhecimento e processo do PMBOK e por fim nós vamos concluir essa aula. Especificamente nesse vídeo de hoje a gente vai tratar somente alguns aspectos introdutórios e a motivação para se trabalhar com gerenciamento de projetos. Bom, a primeira os primeiros projetos que se tem notícia na história e os mais famosos também são a construção das pirâmides do Egito, que datam de 2700 a.C., ou seja, mais de 5.000 anos atrás, a humanidade já desenvolvia projetos. Uma grande diferença desses projetos da época das pirâmides do Egito para os projetos atuais é que nessa época não tinham muitas restrições de recursos humanos, né? Se eles quisessem adiantar a construção de alguma pirâmide, eles simplesmente invadiam uma outra região e colocavam mais escravos para trabalhar para eles. Existem alguns aspectos, inclusive interessantes, a respeito da construção das pirâmides do Egito, especificamente, algumas curiosidades, né? Especificamente a respeito da pirâmide do Tutankhamon. Tutankhamon era um dos faraós mais ricos que existiram. Entretanto, as pirâmides do Egito elas eram utilizadas como sarcófago desses faraós. E a pirâmide do Tutankhamon não é uma das pirâmides mais luxuosas e mais refinadas, apesar dele ter um status e uma riqueza muito maior do que a de outros faraós. E isso se deve em função do Tutankhamon ter morrido muito cedo, com cerca de 18 anos de idade, depois ele ter sofrido um acidente numa caça, ele cortou a perna, esse corte na perna se infeccionou, se transformou num câncer e matou ele com 18 anos. Em função disso, nós já discutimos algumas vezes em outras disciplinas o relacionamento que existe entre escopo, tempo, custo e qualidade. Então, a construção da pirâmide dele, que seria utilizado como sarcófago, acabou sendo adiantada, eles tiveram que correr muito, a história indica isso, e em função disso a qualidade da pirâmide dele não foi a das mais adequadas, mas isso é só uma curiosidade. Outros exemplos de projetos que datam de milhares de anos atrás por exemplo, a construção das muralhas da China, e aí assim, já falando um pouco mais sobre os projetos na era moderna, a gerência de projetos científica, ou a gerência de projetos que é um pouco mais moderna, ocorreu por volta de 1850 a 1915. Na verdade, um Frederick Taylor, que é um pesquisador muito famoso na área de administração, criou uma estrutura chamada estrutura analítica de projetos. A estrutura analítica de projetos ela tinha a função de facilitar a identificação do escopo do projeto. Nós vamos estudar essa estrutura analítica de projetos quando a gente começar a discutir o gerenciamento de escopo de projetos. Posteriormente, Henry Gantt, que foi um outro pesquisador da área de gerenciamento de projetos, ele propôs um gráfico de barras que representasse a duração das atividades, e esse gráfico ficou conhecido como gráfico de Gantt. Um gráfico extremamente útil e utilizado até hoje. Inclusive a IAP e o gráfico de Gantt são ferramentas e técnicas que foram desenvolvidas por volta de 1800 e alguma coisa, e que são utilizados até hoje, amplamente utilizados. Bom, por fim, entre 1958 e 1969, houve uma corrida aeroespacial e, em função disso, houve o surgimento do PMI. A NASA, principalmente, foi uma das grandes patrocinadoras do PMI. O PMI é o Project Management Institute, a principal instituição de gerenciamento de projetos que estuda e propõe normas
para o gerenciamento de projetos, ela que mantém o PMBOK, que é um dos livros que representa, né, que armazena o conhecimento inerente ao gerenciamento de projetos. Bom, por fim, entre 1960 e 1990, ocorreram intensas pesquisas relacionadas a ferramentas e técnicas de gerenciamento de projetos e reconhece que houve o surgimento da gerência de projetos tradicional. E por fim, entre 1990 atualmente, nós temos a gerência de projetos moderna. E dentro dessa gerência de projetos moderna, a literatura reconhece que existem duas ondas principais do gerenciamento de projetos. A primeira onda é a onda da expansão. Essa onda da expansão das melhores práticas de gerenciamento de projetos tinha um objetivo na eficiência dos projetos, ou seja, executar projetos com o objetivo de atender ao prazo, ao custo do projeto, ao escopo, ao nível de qualidade que foi acordado com o cliente. E posteriormente, de 2005 a atualmente, existe uma onda da eficácia, cujo objetivo é prover o alinhamento estratégico da empresa, ou seja, não se executa mais um projeto único e exclusivamente com o objetivo de atender aos objetivos de prazo, custo, escopo e a qualidade, mas sim com o intuito de fazer com que o projeto seja um mecanismo para o alcance dos objetivos e para as metas, para os objetivos e metas estratégicas da organização. Ou seja, tendo em vista que a empresa definiu seu planejamento estratégico, os projetos são executados com o intuito de atender aos objetivos e às metas estratégicas da organização. Tá? Bom, algumas motivações para o estudo do gerenciamento de projetos. A primeira motivação é que cerca de 25% do PIB mundial é gasto em projetos, é muito dinheiro. Só para vocês terem ideia, há 13 anos atrás já tinham por volta de 17 milhões de profissionais envolvidos diretamente em gerência de projetos. Eu estou citando, colocando referências antigas e referências mais novas, tá, pessoal? Então, por exemplo, em 1999, 16% dos projetos iniciados foram finalizados com sucesso. Isso significa que por volta de 84% dos projetos que eram iniciados ou eram cancelados ou não eram executados com sucesso. Ou seja, eles não atendiam aos objetivos de prazo ou de custo, ou eram desenvolvidos e não tinham todas as funcionalidades ou todo o escopo acordado com o cliente. Esses resultados melhoraram. Por volta de 2004, alguns estudos do mesmo grupo, do Standard Group, eles têm um relatório chamado Cost Report, que é super interessante. Esse relatório mostrou melhora nesses resultados. Por volta de 29% dos projetos iniciados foram finalizados com sucesso. Isso é um aumento expressivo e esse resultado se deve principalmente à onda da expansão das boas práticas de gerenciamento de projetos, que foram a onda da expansão ocorreu principalmente através da divulgação do PMBOK, do Project Management Body of Knowledge, que é a principal referência dessa disciplina também. Bom, um pouco de história a respeito do gerenciamento de projetos. O gerenciamento de projetos, como ele é conhecido atualmente, começou há poucas décadas atrás, como eu falei em alguns slides atrás. A NASA foi uma das pioneiras em gerenciamento de projetos, de grandes programas, em função do desenvolvimento de projetos extremamente complexos e da corrida aeroespacial. E em função disso, o Departamento de Defesa americano, também o DoD, também foi um grande patrocinador da gerência de projetos. Antes da Segunda Guerra Mundial, o conceito de gerenciamento de projetos não era utilizado. A complexidade dos projetos aumentou significativamente a partir da Segunda Guerra Mundial, demandando novas abordagens, novas técnicas, novas ferramentas. Bom, mas o que é um projeto? Um projeto é um empreendimento temporário. Ele é planejado, executado e controlado com o objetivo de criar um produto ou um serviço único. Então eu grifei algumas palavras aqui, que é um empreendimento temporário e que tem o objetivo de criar um produto ou serviço único. Quando a gente fala que
tem o objetivo de criar um produto ou serviço único. Isso significa que os projetos envolvem fazer alguma coisa que não foi feita antes. E que ainda que existam elementos repetitivos num projeto, isso não muda o caráter dele de único, né? Então, quer dizer, se eu tenho um projeto de desenvolvimento de software que tem várias atividades de implementação de requisitos diferentes, isso não muda, isso continua caracterizando esse projeto como um projeto em função dele estar desenvolvendo alguma coisa nova, alguma coisa que ainda não foi feita antes. O que significa ser temporário? Projetos são empreendimentos temporários no sentido que necessariamente devem possuir um início e um fim bem definidos. Isso pode ser em horas, em semanas, em meses, em anos, mas os limites de tempo devem estar bem definidos. O início, o meio e o fim do projeto. E aí existem dois conceitos que são parecidos, que compartilham algumas características, mas que são coisas diferentes, que é o projeto e o trabalho operacional. Como eu disse, ambos possuem características comuns. Eles são realizados por pessoas, eles são restringidos por recursos, eles são planejados, executados e controlados. Mas quais são as principais diferenças entre projetos e trabalhos operacionais? Projetos são temporários e exclusivos. E o trabalho operacional envolve operações contínuas e repetitivas para manter um ambiente. Tá? Então, projetos, como eu disse, são temporários, têm início e fim bem definidos. Eles são únicos, ou seja, nunca realizados antes ou sob determinadas condições. E são progressivos, têm um desenvolvimento incremental, enquanto as operações têm caráter contínuo e repetitivo. Por exemplo, a limpeza de uma sala de aula, a limpeza de um ambiente. São tarefas contínuas, repetitivas, e são para manter a rotina da empresa. Né? Por exemplo, do trabalho de uma secretária, é um trabalho operacional também. Okay? Bom, eu já coloquei alguns desses dados em alguns slides anteriores, tá? que são os dados do Standard Group. Então, quer dizer, esses dados variam muito em função dos anos, esses relatórios do Standard Group são anuais. Tá? Então, aqui tem alguns resultados de 1999, nesse gráfico de pizza, e aqui tem resultados mais atuais, ok? Bom, e o que é o gerenciamento de projetos? O gerenciamento de projetos consiste na aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos e expectativas. Entretanto, quais os critérios para considerar a execução de um projeto bem-sucedida? Bom, o conceito clássico de sucesso em projetos envolve a execução do projeto executado dentro do prazo, dentro dos custos acordados com o cliente, dentro de um nível tecnológico que foi acordado, projeto concluído utilizado de forma eficaz os recursos alocados. Então, isso aqui é a definição clássica de sucesso em projetos. Entretanto, existe uma definição mais contemporânea, mais moderna de sucesso em projetos. Essa definição envolve a execução de um projeto que é concluído dentro do período de tempo alocado, dentro do custo orçado, com um nível adequado de desempenho ou de especificação, com a aceitação dos resultados pelo cliente, com alterações mínimas de escopo ou acordadas mutuamente com o cliente. É importante destacar que mudanças são necessárias na execução do projeto, mas o cliente tem que estar ciente do custo, do prazo dessa alteração de escopo, e sem alterar o desenvolvimento normal dos trabalhos da organização. Ou seja, não adianta você executar um projeto, finalizar ele dentro do prazo, dentro do custo orçado e com o escopo acordado com o cliente, mas fazendo com que a sua equipe seja pega de surpresa e tenha que fazer horas extras durante grande parte da execução do projeto. Não que horas extras sejam algo impeditivo, mas desde que essas horas extras tenham sido acordadas com o cliente, tenham sido planejadas com a equipe de desenvolvimento, ok? Bom, eu vou finalizar a aula aqui. Na próxima aula a gente discute aí alguns fatores críticos para a execução, para o sucesso do projeto. Até mais!